Aleluia, glória a Deus. Boa noite a todos, graça e paz. Muito bom estar aqui com vocês. Eu vim no fim de semana passado para os Estados Unidos para a formatura da minha nora. Ela graduou na faculdade e a gente decidiu passar um tempinho mais em família e ter uma semana aqui juntos. Ontem à noite minha esposa e minha filha precisaram retornar. Minha filha já estava perdendo uma semana de aula. Com a bênção do coordenador pedagógico da escola, ele falou para minha mulher: eles têm um bom testemunho, vou encorajar você a faltar, a gente ajuda ela a recuperar, só não abuse. Então a gente entendeu que deveria voltar antes. E eu preferi, em vez de voltar com elas e passar o Dia das Mães com a mãe dos meus filhos e com a minha mãe, que mora lá em Curitiba, eu preferi dessa vez sacrificar e me convidei para estar aqui. Então, eu realmente estou muito feliz de poder estar aqui, de servi-los e de ter uma convicção de que há uma palavra de Deus. De manhã eu tinha a palavra pronta para pregar, na hora que eu subi mudou tudo. E para a noite eu desisti dos meus planos. Falei: Deus, eu tenho um backup ali, eu tenho uma ideia, mas eu gostaria de realmente ter uma palavra para aquele povo que está ali, para aquele momento, para aquela hora. E eu acredito que Deus me deu uma palavra para compartilhar com vocês. Então quero que você abra, por favor, sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 13. E eu só quero falar algumas coisinhas aqui antes. Deus tem nos chamado, para além do ministério pastoral, que eu já venho exercendo há 25 anos, no final desse ano vou completar 25 anos, então vamos dizer 24 e meio, E eu tenho feito isso com muita alegria, muita gratidão a Deus. O ministério pastoral é algo especial, eu sou grato a Deus por isso. Mas se alguém me perguntar qual é o meu principal chamado, eu colocaria ainda à frente do ministério pastoral o meu chamado para um ministério de ensino. E quando eu falo do ensino, não é apenas a doutrina como um todo, que é a responsabilidade de todo ministro, mas de uma forma assim muito específica. Deus tem me chamado para focar os princípios. O reino de Deus é constituído de princípios. Como foi dito agora há pouco, assim como a lei da gravidade, o reino espiritual tem princípios. E quando a gente entende esses princípios, eu gosto de chamá-los de os mecanismos do reino. Quando a gente entende esses princípios e aprende a se mover dentro deles, isso faz toda a diferença. Então, nós temos focado muito o entendimento de princípios que pode te ajudar a sair de um lugar de religiosidade para um lugar de intimidade, a sair de um lugar, talvez, de inoperosidade para um de frutificação em Deus, de deixar o que, às vezes, alguns se conformam com lugar de mediocridade para entrar naquele lugar de vida abundante que Deus tem para nós. Quantos sabem que Deus tem vida abundante para nós? E o nome desse nosso ministério de ensino é orvalho.com. O orvalho, eu sempre digo, nós tiramos do cântico profético de Moisés: destile a minha palavra como orvalho. O orvalho é o gota a gota, é o gotejar. E a gente acredita que o ensino, ele requer essa, eu não diria nem repetição, ele requer uma continuidade. E a gente trabalha com essa visão de construir aos poucos a visão maior. E lá no nosso site a gente disponibiliza ferramentas gratuitas em formato de vídeo, de áudio, escrito. Além do site, nos últimos anos nós estamos trabalhando também com um aplicativo gratuito com o mesmo nome, orvalho.com. Ele está disponível para todas as plataformas dos smartphones e dos tablets, e assim como o material do site, tanto o aplicativo como o seu conteúdo também é gratuito. E eu sempre gosto de falar primeiro do que é de graça, antes de anunciar o que eu trouxe para vender. Até porque, de alguma forma, acredito que isso é importante e mostra o nosso coração. A gente só tem dois tipos de produtos que são vendidos. E não é apenas pelo custo de produção, é porque ele nos ajuda a bancar a conta daquilo que é de graça. Um deles são os nossos cursos online. Nós temos uma escola bíblica com muitos cursos online, mas nós temos também a literatura. Eu contei hoje de manhã uma história que vou resumir agora. Papai jogou duro comigo, com meus irmãos, quando éramos menores, nos ensinando, eu digo ensinando, na época eu poderia dizer nos obrigando a ler. Papai chegou a tirar a televisão de casa, na época da nossa pré-adolescência, fazia a gente pegar, além da leitura bíblica diária, ele fazia a gente pegar um livro por semana na biblioteca da escola.
Na época eu não achei a melhor coisa do mundo. Hoje é uma das coisas que eu mais sou grato a Deus, né? E acredito que o crente, às vezes, ele se esconde atrás daquela desculpa: eu não gosto de ler. Eu digo para alguns agora: converteu, vai ter que ler. No mínimo vai ter que ler a Bíblia, né? E a gente precisa aprender, na verdade, a ter disciplina e continuidade, né? Às vezes eu pergunto para alguém: já leu a Bíblia inteira? Né? E a pessoa leva quase um susto, como diz assim: é muita coisa. Mas na verdade você sabia que se você lesse 3 capítulos da Bíblia por dia, ensinei isso para meu filho, ele tinha 6 anos de idade. Eu falei: olha filho, se você ler 3 capítulos por dia, de segunda a sexta, dia de aula, e ler 4 no sábado e no domingo, quando não tem aula, porque a média, se você dividir por dia, dá 3,3, e esse ponto 3 é difícil de controlar. Então eu falei: você lê dia de semana 3 capítulos, fim de semana 4, você vai ler a Bíblia em 1 ano. Ele tinha 6 anos de idade, é filho de pedagoga, foi alfabetizado aos 5, aos 6 ele já tinha uma leitura razoável, né? Nós pegamos uma versão dessas da Bíblia, acho que era a Bíblia Viva, e que não tinha palavras tão difíceis, e ele, antes de completar os 7 anos, ele tinha lido a Bíblia toda. Ele falou: pai, se eu fizer isso sempre, então eu vou ler a Bíblia sempre, uma vez por ano? Eu falei: vai filho. Ele fez isso com 7 de novo, com 8, com 9. Aos 9 ele falou para mim: mas pai, se eu ler 7 por dia, eu leio 2 vezes por ano? Eu falei: é. E ele, aos 11 anos de idade, ele já tinha lido a Bíblia 9 vezes. Ele é um garoto prodígio? Não. Ele aprendeu a fazer essa coisa contínua. Então, eu por onde passo, eu tenho sentido um incômodo da parte de Deus. Encoraje as pessoas a ler, né? Às vezes parece que a gente está falando isso só por causa dos nossos livros, mas eu tenho dito para as pessoas: você tem que ler, e ler muito a palavra de Deus, né? Tem hora que a gente pode até fazer uma loucura. Eu já fiz, fui uma vez na vida, mas eu fiz. Eu li a Bíblia 2 vezes no mês, Silei. Uma em 9 dias, estava de férias, chegava a ficar 8 horas por dia lendo a Bíblia, né? Um dia desse meu filho até falou: pai, duvido se eu bater o recorde de fazer em 7. E essa palavra duvido, ela é terrível, né? Desde que a gente era criança, quando alguém fala duvido, parece que aquilo mexe com você. Mas você não precisa fazer uma loucura dessa. Mas eu quero te encorajar a ter esse hábito, né? E falando no hábito e nas ferramentas, a gente tem alguns materiais que podem abençoar, e abençoar muito você e a sua casa. Eu tenho um livreto ali que é rápido de ler, mas pode ter um impacto extraordinário na sua vida. Ele se chama O Devocional Diário. Pastor, é um livro de devocionais? Não. É um ensino bíblico para que você entenda a prática devocional diária. É a doutrina bíblica de que o relacionamento com Deus é diário e que você tem que buscá-lo todos os dias. Eu acho que entender e praticar isso pode ser uma revolução na sua vida. Mas eu trouxe ali, era um assunto que eu gostaria de falar, e não vai ser dessa vez, mas eu trouxe vários materiais nossos na área de família, que é uma área que ensinamos bastante. Eu tenho ali um livro chamado O Propósito da Família, a importância da visão familiar na relação com Deus. Eu falei de manhã, eu vou repetir aqui: eu gastei 15 anos preparando esse material. Eu tenho ouvido da boca de líderes de muita expressão no Brasil que têm dito: Luciano, pela graça de Deus, esse é um material, né, que tem nos ajudado a discipular as famílias. E eu acredito que ele pode te ajudar muito, não só na sua vida familiar, mas através de um entendimento correto do que é família e do entendimento do impacto que isso pode ter na sua relação com Deus, ele pode ajudar não só a sua casa, mas a sua fé. Eu também trouxe outros 3 livretos menores, são ensinos complementares. Um deles se chama Servindo a Deus em Família. Esse é baseado na declaração de Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Só que aqui a gente fala que a declaração de Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor, é mais do que todo mundo crer no mesmo Deus, obedecer o mesmo Deus e adorar o mesmo Deus. Ela envolve a visão de trabalho junto com a família, né? Uma mobilização de toda a casa em prol do reino de Deus. Esse aqui é uma das mensagens mais importantes que Deus me deu na área de família, preparando a nova geração. Fala do investimento que nós devemos fazer na vida dos filhos. E tem um terceiro que, embora o foco é família, ele se aplica a qualquer coisa: equipe ministerial, equipe de trabalho. É um livro sobre comunicação. Conversando, a gente se entende, né? Princípios bíblicos para comunicação. E esse material todo vai estar à sua disposição ali no final. A gente tem preços sugeridos, né? Mas apesar de ter preços sugeridos, que vão variar ali dependendo do tamanho do livro, de 5 a 10 dólares, eu brinquei de manhã, eu vou repetir aqui: nós vamos fazer que nem Casas Bahia. Quer pagar quanto?
né? Se você chegar lá e falar, pastor, eu quero esse livro de 10, eu só tenho 2, a gente faz o preço que você puder, né? Não é necessariamente um desconto para você chorar, mas se você precisa, a gente não quer que você deixe de levar o livro por falta de recursos. A ideia não é fazer comércio, eu não ganho nada com os meus materiais, a gente reinveste isso tudo no próprio Ministério de Ensino. Então, tem muito material bom, eu não tenho tempo de falar de tudo que está ali, mas eu queria só mencionar isso aqui. Foi o primeiro livro que eu publiquei em 1997, 21 anos atrás. O Conhecimento Revelado. Às vezes as pessoas leem o título e ficam, pastor, o que é? Né? Eu digo, olha, a palavra de Deus é um livro espiritual. E a forma correta de entendê-lo não é só com a mente, com a razão. Nós precisamos entender o que Paulo, quando ora pelos Colossenses, chama de entendimento espiritual. Então a gente usa a palavra revelação. Revelação no Apocalipse significa remover o véu. É a capacidade de enxergar aquilo que normalmente não se enxergaria. Mas a gente não está falando da revelação como uma experiência mística. A capacidade de enxergar além do natural e ter uma percepção. Para aqueles que amam a palavra de Deus, eu acredito que esse livro pode ser uma ferramenta extraordinária para te abençoar. Antes de pregar uma pergunta, tem alguém aqui hoje fazendo aniversário? Se tiver, eu queria muito te dar os parabéns. Ninguém, gente? Vocês não fazem aniversário aqui ou é o respeito ao Dia das Mães? Poxa, eu achei que ia dar um livro de presente para algum aniversariante. Quando falou do livro de presente, queria apresentar meu irmão Paulo, que está aqui, minha cunhada Juliana, minha sobrinha Sara Samara. Fiquem em pé, eles moram em Orlando, aproveitaram de dar uma esticadinha para me encontrar aqui. Ele, durante muitos anos, me ajudou na equipe pastoral lá em Curitiba e já está um ano aqui para a Flórida, o 28º estado brasileiro. Abra sua Bíblia então, se você não fez antes, lá no livro de Números, no capítulo 13. E, gente, o que eu falei sobre a questão do preço é sério. Se você não tiver dinheiro e quiser o livro, você pega de presente, pega de graça. E se tiver condições, puder levar mais e abençoar alguém, eu também te encorajo a fazer isso. Números capítulo 13. Nós vamos inicialmente ler os versículos 1 a 3. E depois nós vamos pular e ler algumas porções mais específicas. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Pula comigo para o versículo 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas, vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela matas ou não. Tende ânimo e trazei o fruto da terra. Observe essa frase: tende ânimo e trazei o fruto da terra. Então a Bíblia diz: eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Verso 23. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. 25. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã a Cádiz. Deram-lhes contas a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Lembrando que 2 homens, foi necessário 2 homens carregando uma verga num pedaço de pau, numa vara, um cacho de uva. Você consegue imaginar o que é isso? Na minha cabeça, imagino uva do tamanho de uma romã. Imagina alguém chegando em casa, você oferecendo: quer uma uva? Não um cacho. O cara diz: não, só metade, eu estou aqui meio cheio, né? A palavra de Deus fala de algo impressionante. E acredito que se eles não tivessem trazido isso, ia ficar, como a gente diz lá no Brasil, de história de pescador. Ninguém ia acreditar. O texto diz que eles trouxeram e mostraram. Olha o 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. E se esse relatório tivesse parado aqui, teria sido fantástico.
No entanto, eles continuam, verso 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Versículo 33 diz assim: também vimos ali gigantes, pois os filhos de Anak são descendentes de gigantes. No 32 ele diz: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. De modo que eles terminam o relato no final do 33 dizendo: éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos deles. E quando eles terminam esse relatório, qual o resultado? Capítulo 14 se inicia mostrando uma das maiores crises que a nação de Israel tem desde a sua saída do Egito. Agora vamos parar para pensar e lembrar que eles estão no limiar da terra prometida, na divisa. Os espias examinaram a terra, aquilo que por gerações foi sonhado, aquilo que por gerações foi ansiado, desejado, porque a promessa que Deus fez a Abraão, ele transfere a Isaac, transfere a Jacó, os filhos de Jacó desceram ao Egito. Lá, apesar de estarem prosperando, José diz: Deus há de vos visitar. E quando Deus visitar e vocês forem sair daqui, leve os meus ossos com vocês. Geração após geração, aquele sonho, aquele anseio da terra prometida foi sendo passado, foi sendo transmitido. Agora você tenta imaginar a expectativa de um povo que não só acabou de sair da escravidão, não só viu o braço forte do Senhor julgando os egípcios com aquelas 10 pragas, abrindo o mar vermelho diante deles, e agora estão diante do cumprimento de uma promessa da parte de Deus. É você, Mirtes? Que bom te ver aqui. Você consegue imaginar a expectativa de toda essa gente? Só que agora eles voltam, os espias dizem: a terra é boa. É tudo que Deus falou e um pouco mais. O problema é que esse um pouco mais é o que Deus não falou. A terra é boa, mana, leite e mel, está aqui o fruto. A terra é tudo que a gente poderia desejar. Mas tem um problema: a terra tem gigantes. E sabe o que é curioso? Em momento nenhum, ao longo da história, desde Abraão até Moisés, você vai ver Deus falando absolutamente nada a respeito desses gigantes, até o momento que eles chegam ao limiar da terra. E o tema da minha mensagem hoje é gigantes dos quais não me falaram. A pergunta é: por que não se falou desses gigantes antes? A gente pode especular, mas a gente não pode afirmar absolutamente nada com certeza. Vamos especular no nível natural, porque a parte de Deus, eu creio que a própria Bíblia responde por que Deus não falou. Mas vamos nos perguntar: desde os dias de Abraão, Isaac e Jacó, que moraram na terra prometida, antes de descer para o Egito, eles habitaram em Canaã. E o Senhor disse a Abraão, em Gênesis 15 você vai ler sobre isso, o Senhor diz: a sua descendência, ela vai andar em terra alheia, vocês vão ficar 400 anos, depois eu vou julgar a nação que há de escravizá-los, eles vão sair com posses, eu vou trazê-los de volta. Não havia necessariamente surpresas no desdobramento de tudo isso, porque Deus diz: essas coisas vão acontecer. Mas nos dias em que Abraão, Isaac e Jacó habitaram em Canaã, eles sabiam dos gigantes. Os gigantes já remontam à época do dilúvio, não era novidade. A pergunta é: por que se parou de falar disso? Talvez que uma geração pressuponha que outra saiba de algumas coisas que ela viveu quando não. Hoje de manhã eu estava contando aqui da televisão de válvula que a gente tinha em casa. Daquela que você ligava, aparecia uma faixa apenas da imagem, depois à medida que as válvulas esquentavam, o resto aparecia. Eu vi uma garotada mais nova me olhando com a cara de: que coisa antiga é essa? Com a cara de: eu nunca ouvi falar sobre isso. Eu me lembro do dia que meus filhos perguntaram: pai, por que vocês falam caiu a ficha? Eu digo: não, a gente está tentando dizer. Ele falou: não, o que vocês estão tentando dizer a gente entende. Ah, eu entendi. Mas por que para dizer que entendeu diz caiu a ficha? Eu tive que explicar. Teve uma época que as pessoas não tinham celular. Quando eu falei isso, eles: meu Deus do céu, como era uma vida sem celular? Falei: pois é. Teve uma época que um telefone que você tinha em casa, o fixo, que hoje ninguém mais usa, valia o valor de um carro. E eles não acreditavam. Aí eu falei: muitas vezes eu tinha que ligar para sua mãe depois da meia-noite, que era mais barato, que não tinha WhatsApp. Eles não conseguiam entender que tipo de vida e relacionamento era esse. Aí fui explicar o que era o orelhão, porque a maioria de nós não tinha telefone em casa, precisava do telefone público. E eu falei: então você comprava a ficha.
Eles disseram, então a ficha era tipo por crédito no celular. Eu falei, isso, a ficha era crédito. E quando você colocava a ficha e completava a ligação, a ficha caía. Eles, mas gente, precisou um balé para explicar de onde vinha a frase caía a ficha. E nós estamos falando de uma conexão de pressa. Agora, eles estavam há 400 anos no Egito. Eu não sei em qual momento se parou de falar dos gigantes ou por quê. Se talvez as primeiras gerações imaginaram, todo mundo deve saber disso e simplesmente presumiram, nós não sabemos e nenhuma especulação vai nos dar a resposta. Mas a pergunta é, por que Deus não falou disso? Deus sabia muito bem o que aguardava aquele povo. Por que que ele não toca no assunto? Por que que ele, entre aspas, vende o peixe dizendo a terra é boa, mas não fala dos desafios que eles encontrariam? O tempo não permite a versão mais detalhada. Então, eu quero no mínimo tentar passar para você a resumida. Vá comigo para o livro de Êxodo, no capítulo 13. Você lembra que no capítulo 12 de Êxodo, eles têm a primeira Páscoa, é o momento que eles estão saindo do Egito. No capítulo 12 para o 13, depois da saída, eles ainda vão atravessar o Mar Vermelho. E no capítulo 13, logo depois da festa, da celebração que Miriam faz, a palavra de Deus nos diz o seguinte, Êxodo 13, versículos 17 e 18. O texto diz o seguinte, tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse para que, porventura, o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os sírios de Israel do Egito. Olha para cá um pouquinho, tenta imaginar um mapa. Vou virar aqui de costa, para imaginar que nós estamos olhando na mesma direção. O Egito está mais ou menos aqui para baixo desse logo da igreja. Logo acima do logo, eles já tinham a terra de Canaã. Então, a coisa mais lógica era fazer uma trajetória reta, cortando esse logo meio que na diagonal. Eles estariam lá. Mas quando Deus os tira, eles os puxa para cá. Eles atravessam o Mar Vermelho, que está mais ou menos aqui para baixo, na reta daquela linha vermelha que nós temos. Depois eles sobem todo o deserto pela Jordânia, para lá em cima, depois da linha, eles atravessarem o Jordão e entrarem. Ou seja, quando eles poderiam ter feito uma linha reta, eles fizeram, na verdade, uma volta enorme. O texto diz, Deus não deixou que eles passassem pela terra dos filisteus, que é o que hoje é conhecido como a faixa de Gaza. Qual foi o motivo? O texto claramente diz, para que porventura o povo, vendo a guerra, não se arrependa e não volte para o Egito. O Senhor disse, se eles saírem e de cara descobrir problema, eles vão dar meia volta, eles vão desistir do projeto. Então é melhor que eles não saibam disso ainda. Por que ainda? Porque em algum momento seria inevitável que eles descobririam a necessidade de guerra. No entanto, a pergunta é, por que não descobrir que tem guerra e que já tinha gigantes na faixa de Gaza, na terra dos filisteus, aqui? E qual a diferença entre descobrir isso depois de chegar na divisa da terra? Porque se haveria desânimo, e o que você pode olhar no capítulo 14, é que a constatação dos gigantes gera um desânimo terrível. O povo começa a dizer, nós vamos levantar um capitão, nós vamos voltar para o Egito. E isso depois de terem dado uma volta enorme. A pergunta é, por que que o Deus que não quis mostrar antes, para que eles não se desanimassem, deixou para mostrar depois, sabendo que o risco do desânimo que existia no começo ainda existiria depois? É porque depois, Deus tinha pelo menos uma coisa contando em seu favor. Pode ser que ao verem e constatarem a terra, eles descubram que aquilo é algo pelo qual vale a pena se lutar. Mas se eles descobrirem só o problema que tem que enfrentar, antes de ter a clareza do que, pelo que eles vão lutar, a chance do desânimo aqui é 100% garantida. Aqui não é 100% garantido que o desânimo predomine. Então só vou contar para eles aqui. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, ele fala das coisas que aconteciam a Israel. E ele diz, essas coisas foram escritas para advertência nossa, de quem são chegados os fins dos tempos.
Quando todo esse relato da história de Israel foi registrado para mim e para você, Deus não queria apenas nos dar uma aula de história, ou nos fazer conscientes da cronologia de um povo. O que é que Deus queria? Ele queria nos ensinar. De nós, de quem estão chegados os fins dos tempos. Era para nós essas histórias. Qual é o lucro que eu e você podemos ter? Qual é o aprendizado que eu e você podemos ter com esse tipo de lição? Deus tem uma forma de lidar e trabalhar, com a qual eu e você precisamos entender. Na verdade, o que nós percebemos aqui não se trata apenas de um jogo emocional, de como Deus iria conduzir ou não a forma de lidar conosco, mas na verdade são princípios. Não é apenas um Deus que está dizendo, é melhor eu tratá-los dessa maneira do que dessa, como se fosse uma mera manipulação emocional. Mas Deus, conhecendo a nossa estrutura e a nossa limitação, Ele sabe que se forem apresentados somente os problemas e as dificuldades, dificilmente haverá em nós inspiração suficiente para lutarmos com isso. Então é como se Deus dissesse, é melhor que a inspiração entre primeiro e ela garanta uma possibilidade de que você vença o desânimo através da inspiração, do que simplesmente apresentar o problema sem inspiração nenhuma. Eu comecei a perceber que isso não era mera e simplesmente uma situação ligada à história da nação de Israel do Velho Testamento. Eu comecei a perceber que isso é um padrão na Bíblia. A pergunta é, será que Deus não é honesto a respeito de dificuldades? De forma alguma. Ele não falou com Abraão, dizendo, olha, a sua geração vai para uma terra alheia, eles vão ser escravizados, vai acontecer isso, vai durar tanto tempo. Então nós não podemos dizer que o Senhor não é honesto a respeito de dificuldades. Aliás, Jesus disse, a porta e o caminho que conduzem à vida são estreitos, são apertados. Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 33, Jesus diz, no mundo tereis aflições. Mas o foco do ensino de Jesus não estava na aflição, ele diz, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele está dizendo, não valorize demais o problema. É importante que você enxergue a possibilidade não só de vencer, mas do que te aguarda do lado de lá da luta. Então, em vários momentos, Jesus foi honesto e claro, bota na ponta do lápis, se alguém vai construir uma torre, tem que sentar primeiro, Lucas 14, calcular quanto custa, para ver se pode ir até o fim. O que ele está dizendo? Você quer dizer que é meu discípulo? Senta e calcula quanto custa, antes de afirmar isso, para ver se você dá conta. Nós não podemos, nem no Velho nem no Novo Testamento, dizer que Deus não é honesto a respeito de dificuldades. O que nós podemos entender é que há determinados detalhes das dificuldades que Ele prefere só liberar para mim e para você, depois que houver no meu e no seu coração inspiração. Porque ninguém que fica olhando só problema consegue sobreviver com inspiração suficiente para lutar pelo que deveria. E eu comecei a enxergar isso como um padrão na Bíblia. Por exemplo, em João no capítulo 16, nos versículos 12 e 13, Jesus disse para os seus apóstolos, para os seus discípulos, eu tenho muito o que vos dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Então ele disse, ó, zíper na minha boca. Eu quero que vocês saibam que eu tenho que falar. Eu quero que vocês saibam que eu não vou falar agora, porque vocês não vão suportar agora. Então vou esperar vocês terem estrutura. Então quando vier o Espírito da verdade, porque eu já nem estarei mais aqui, ele vai anunciar a vocês todas as coisas. Ele vai entregar aquilo que é meu. O que nesse momento eu estou me recusando falar, porque vocês não podem suportar, vai ser dito depois. Então o que ele está dizendo? Eu tenho segredos, eu tenho motivos para ter segredos, que é esperar que vocês tenham maturidade suficiente para aguentar o tranco. Então deixa eu tentar exemplificar isso de forma natural. Eu tenho 2 filhos. O Israel, mais velho, já está casado. A Alissa fez 17 anos semana passada. Houve uma época em que o meu nível de conversa com eles sobre o casamento era 1. À medida que eles foram crescendo, até porque eles começaram a liderar e cuidar de jovens e adolescentes nas nossas células lá muito cedo e deparar com problemas de situações familiares, houve épocas em que a minha conversa com eles começou a mudar. Então, eu me lembro de uma fase onde a gente não falava de absolutamente nada, nenhum tipo de problema, nem ligado ao casamento, muito menos ao ministério. Nós passamos uma época muito difícil no ministério. Eu me lembro quando Deus me dirigiu a plantar uma igreja no interior, antes de estar em Curitiba, onde estou agora. E o Espírito Santo falou comigo, eu quero que você vá sem nenhum tipo de salário. Já era um desafio pessoal. Mas eu ainda levei mais 6 famílias comigo.
Eu lembro que na época eu disse de uma casa, de um carro, que eu tinha investido naquele projeto, achando que ia durar muito. E poucos meses a gente já tinha consumido aquele negócio todo. Nosso padrão de vida foi descendo, foi baixando para encarar aquele projeto e o desafio. Eu lembro que naquela época eu e minha esposa assistimos um filme, A Vida é Bela. Esqueci o nome do ator, aquele italiano. Quem viu esse filme? Ele está num campo de concentração e ele consegue manter um padrão de humor que ele esconde do filho a realidade do que está acontecendo. E faz o menino acreditar que aquele é um lugar de diversão. Eu lembro que naquela época eu e minha esposa tivemos a conversa dizendo: nossos filhos não vão tomar conhecimento, não enquanto crianças, do que nós estamos enfrentando e passando aqui. E a gente fez eles acreditar que tudo era uma festa. De vez em quando eles veem a gente contando alguma história daquela época e dizem: a gente não lembra de que era difícil, tudo parecia uma festa. Eu falei: e era uma festa. A festa não era fingimento, porque nós decidimos colocar o foco naquilo que ainda ia acontecer, na razão pela qual a gente estava enfrentando aquilo. Da mesma forma que nós trabalhamos assim com eles, no que diz respeito àquele momento e ao ministério, nossos filhos nunca viram a gente reclamar do ministério. Mas o ministério tem dificuldades. Lidar com pessoas tem dificuldades. Não é só as limitações delas, são as nossas também. Jesus chega ao ponto de dizer para os 12: até quando vos sofrerei? O que você acha que ele estava dizendo para eles? Quanto tempo mais eu tenho que aguentar vocês, cambada? Mas nós tomamos a decisão: eles não vão ouvir nenhuma reclamação. Porque eu já vi muito filho de líder e pastor recalcado dizendo: não quero esse negócio para a minha vida. Aliás, eu me lembro de coisas que eu ouvia quando criança, que às vezes meus pais não percebiam que a gente estava ouvindo. E eu cresci dizendo para todo mundo: a última coisa que eu quero ser na minha vida é pastor. Meu pai era pastor. Eu já cheguei no fim da linha, não tenho mais para onde ir. Porque já cheguei a ser a última coisa que eu achava que seria. Mas eu tomei essa decisão. E mesmo em relação à questão do casamento, eu lembro quando meu filho apaixonou pela nossa nora. Aliás, lá em casa todo mundo apaixonou por ela. E ele estava assim tão deslumbrado. Eu falei: filho, vem cá, está na hora de nós começar a conversar algumas coisas. Essa moça extraordinária que você apaixonou, e nós todos apaixonamos, vai te tirar do sério. Você precisa entender que você também vai tirá-la do sério. E você precisa entrar com a cabeça onde você nunca deixa de sonhar com a festa que vai ser isso, mas preparado para lidar com determinadas dificuldades. Agora, foi o mais longe que eu fui, irmão, até perto do casamento. Você acha que eu fiquei tentando encher a cabeça desse menino de todas as possibilidades e desafios? Eu poderia matar o sonho e a inspiração. Eu também não poderia deixá-lo só com o sonho e a inspiração. Estava chegando a dar do casamento, falei: agora vamos conversar do que são essas diferenças de homem e mulher, do que são essas diferenças de criação, de alguns desafios que você, com a mentalidade correta, andando nos princípios bíblicos, pode superar. Mas eu já vi uns pais tão frustrados com a sua experiência que roubaram o sonho dos filhos. Eu já vi pais literalmente dizer para os filhos: se puder, não casa, criatura. Fuja, salve-se salve-se quem puder. Fuja enquanto é tempo. Não deixe essa desgraça entrar na sua vida. Por quê? Ele não soube lidar com aquilo. E desanimado, conseguiu roubar o sonho de alguém. O que eu estou falando, irmão, é um princípio espiritual no qual Deus trabalha? Mas são questões práticas com as quais eu e você temos que aprender a lidar. Quando eu olho para as escrituras, eu percebo que o desânimo nunca pode entrar antes da inspiração. Há doses de realismo, com certeza. Eu também quero te mostrar isso na palavra. Deus chama Moisés, diz: você vai lá para o faraó, você vai mandar ele liberar meu povo e você vai conduzir o meu povo para a terra prometida. Algum momento Deus falou para Moisés o trabalho que o faraó ia dar? Não. Ele só falou: vai lá, opera esses sinais, sai com o meu povo. Irmão, você consegue imaginar qual era a expectativa do Moisés? Eu fico tentando me colocar no lugar dele. Olha os sinais de Deus. Deus aparece numa sarça que queima e não consome. Só isso já era uma história para contar para o resto da vida, ou como diria um bom pentecostal, para glorificar de pé a igreja. Era um negócio impressionante. Agora o Senhor diz: pega essa vara, está na sua mão. A Moisés pega, joga no chão. Gente, a vara vira uma serpente. Aí o Senhor diz: pega a vara pela cauda. Fico imaginando a coragem e a fé que eu precisaria ter. Eu tenho um respeito muito grande, irmão, pelas cobras. Para não dizer medo, a gente diz respeito. Aí a hora que ele vai e pega, ela vira de novo a vara. O Senhor diz: coloca a mão dentro, no peito, dentro da roupa. Ele põe, quando tira a leprosa. Imagina o susto de Moisés. O Senhor diz: põe de novo. Eu fico imaginando: não, deixa essa mão aí. Põe de novo. Ele põe, quando tira está normal.
Irmão, você imagina como foi aquela viagem do Moisés do Egito, do lugar onde estava até encontrar o faraó no Egito? Eu fico imaginando, se fosse eu, tinha treinado aquele negócio da vara o caminho todo. Uau! Pegava de novo, continua funcionando, não foi só lá na frente da... O negócio da mão não ia testar, não. Ia ficar só naquele primeiro. Mas ele vai na maior expectativa, o Deus dos nossos antepassados vai cumprir as promessas. Chegou a hora que ele chega, o faraó ouve e diz: ninguém vai a lugar nenhum. Ah, é? Jogou a serpente no chão, virou cobra. O faraó dá um sinal para os magos fizeram o mesmo. Irmão, Moisés foi criado na corte de faraó. Se eles fizessem esse negócio com vara vira cobra todo dia, você acha que Moisés ia achar que aquilo era algum sinal diferente? Ele já diria: Deus, tem negócio, os caras também fazem lá. Não me diga que isso era algo normal, nem por nível de magia que os egípcios praticavam. Mas de repente ele acha que tem um sinal de Deus, os caras falam a mesma coisa. A diferença foi que a vara de Moisés engoliu a dos magos. E deixa eu te dizer, não importa o quanto Satanás tente imitar as manifestações de Deus, as de Deus sempre prevalecem. Mas eu fico imaginando que aquele negócio já deve ter dado um certo desânimo. A maioria dos sinais que ele fez, a turma também fez. E de repente o faraó disse: vocês não vão a lugar nenhum. Pelo contrário, a coisa ainda piorou. Ele disse: vocês devem estar muito ociosos para ficar pensando em adoração. Vamos encher esse povo de serviço, para que eles não tenham tempo de pensar em adoração. E aí agora o negócio fica pesado. E quando fica pesado, o capítulo 5 termina com os capatazes de Israel que saem da presença do faraó tendo a notícia, doido com Moisés e Arão, dizendo: vocês vieram piorar a nossa vida, vocês colocaram a espada na mão de faraó contra nós. E agora os caras estão contra Moisés. Além de não ter funcionado, entre aspas, o que Deus falou, a situação piorou. Qual você acha que foi a reação de Moisés? Moisés, como todo bom crente, foi reclamar com Deus. A gente sempre imagina que o céu tem que ter uma ouvidoria para as nossas queixas. Ele vai lá e ele começa a dizer: não funcionou nada. Irmão, você olha o início do capítulo 6. Deus não discute problema nenhum com Moisés. Ele diz: vai falar com o faraó, porque ele vai deixar vocês ir. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não falei que vai funcionar, eu não falei que vai dar certo, mas vai. Então fica focado nisso, esquece os detalhes. É como se Deus dissesse: eu me recuso a discutir problema com você. Mas do jeito que Deus fala com Moisés, parece: ó, não funcionou na primeira, mas vai funcionar na outra. E ainda foram 9 encrencas a mais com Moisés, com o faraó, antes da coisa funcionar. Mas Deus se recusa a dar determinados detalhes antes da hora. Porque se a gente já desanima tendo inspiração antes de começar, você imagina o que é viver só o realismo de alguns problemas, sem nenhuma inspiração que nos move. Eu acredito, querido, que nós precisamos entender uma certa linguagem que Deus tem e aprender a trabalhar com Deus da forma correta. Há mais ou menos uns 2 anos atrás, nós começamos a nossa igreja em Curitiba há 13 anos. Desde que comecei, falei para o grupo de irmãos que estava conosco, que está conosco desde o início, sabe, o Paulo está aí e me ouviu falar isso. Eu dizia para eles, para quem conhece Curitiba, eu dizia: gente, eu sinto que o nosso lugar geográfico na cidade, entre o bairro do Portão e o Pinhorim, entre a República Argentina, que é a avenida que corta esses bairros, e as duas rápidas do lado, nós vamos para Água Verde para começar. Não vai ser tão rápido nossa estadia nesse primeiro endereço. Eu sinto que nós vamos ficar um bom tempo lá. Mas o lugar para onde Deus vai nos levar depois é esse. Eu dizia para a turma: escreve o que eu estou falando. Há 2 anos atrás, o Espírito Santo me incomodou. Chegou a hora de mudar. Nós já estamos com 4 cultos, porque o local que nós temos cabe no máximo 700 pessoas. Chegou a hora de mudar. E nos foi oferecido um supermercado que fechou exatamente no coração daquela área onde dizia. Algumas situações aconteceram e foi um milagre a gente conseguir aquilo, negociar do jeito que negociamos. E logo depois de ter assinado aquele contrato com tudo que ia tão bem favorável, levantamos uma boa oferta para reformar aquilo. O povo correspondeu, foi bem generoso. Eu estava impressionado com tudo que estava andando. Um dia eu estou orando e o Espírito Santo falou comigo: se der um vento acima do normal, e é que não deu ainda, aquele telhado não aguenta. Eu levei um susto. Liguei para a arquiteta, estava à frente do projeto. Falei: chama um calculista, um expert da área. Eu nem sei que nomenclatura eu dou, mas chama alguém para fazer uma perícia no telhado. Eu lembro que ela falou: pastor, nós não temos tempo nem dinheiro para isso. Falei: eu não estou te pedindo. Para tudo, chama essa pessoa, eu quero um laudo completo disso. Pastor, eu falei: só faz. Eu não vou nem discutir com você agora, só faz o que eu estou te pedindo. Uns 10 dias depois ela me liga e a pergunta dela no telefone é: Deus falou com você, pastor? Falei: por quê? Ela diz: palavras do expert, um dos melhores da área.
se der um vento acima do normal. E ele falou, é que não deu ainda nos 20 anos que esse telhado está aí. Ele não suporta. Ele diz, com um laudo desse, condenando o telhado, não dá para continuar a reforma. Agora nós temos que mexer no telhado. Falei, quanto para arrumar o telhado? Ele diz, 270 mil reais. Engolia seco, irmão. A gente tinha levantado 600 mil para a reforma, era quase metade. Eu falei, para colocar um novo. Aí disse, sabia que o senhor ia perguntar isso, 400 mil reais. Eu falei, quer dizer que para arrumar a lata velha é metade do que nós temos. E para trocar a lata velha pela lata nova é 2/3 do que nós temos. Sim. Desliguei o telefone e fui para aquela ouvidoria. Por que é que o senhor não falou isso comigo antes de eu alugar? Como é que eu vou chegar diante do povo agora e dizer que 2/3 do dinheiro que nós levantamos para reformar aquilo é só para trocar telhado? E fui reclamar com Deus. Falei, não foi o senhor que falou? Não podia falar antes de eu assinar o contrato? Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Ele disse, se eu falasse antes, você não assinava. Você ia confundir propósito com circunstância. O meu propósito, que você sabe desde o início da igreja, é que você esteja no coração daquela região, não é? É. Então siga o propósito, espere a circunstância ajustar. Agora, irmão, se Deus falasse antes, eu dizia, é ruim que eu alugo esse negócio. Porque nós somos movidos demais por circunstâncias. Primeiro ele precisava dar um mínimo de inspiração, para depois dizer, agora tem um detalhe que você não sabe. Tem gigante esperando. Mas depois que veio aquela palavra de inspiração, comecei a orar. Eu falei, Deus, no fim do mês, eu estou marcando uma reunião com os meus pastores de tarde, com toda a liderança da nossa igreja de noite. É a última terça do mês. O senhor tem até o fim do mês para fazer um milagre. Porque se eu não chegar com um cheque de 400 mil na mão, para dizer que o senhor interviu em algo que o senhor mesmo revelou, eu não tenho mais credibilidade nenhuma com eles. Então agora eu decido crer, eu não vou me desanimar. Na segunda-feira, que era a última segunda antes dessa última terça da reunião, um irmão me liga e diz, pastor, eu queria muito almoçar com você. Eu falei, segunda, irmão, segunda é o nosso domingo, nosso dia de descanso. Foi meu dia de família. Ele falou, nunca te pedi isso antes. E eu acho que o senhor vai ficar mais feliz do que triste. Conversei com a minha esposa, ela falou, olha, ele realmente nunca te pediu isso. Ele é uma pessoa que tem muito bom senso. Se ele quer interferir no almoço do dia da família, deve ter um motivo. Vá, sem problema, vá. Sentei com ele, enquanto nós almoçávamos, ele falou, eu ia fazer isso no culto ontem, mas o Espírito Santo me disse, não faço hoje, faça amanhã. Eu não sei porque Deus gosta de deixar para a última hora as coisas. Ele disse, coloque isso na mão do Luciano e diga para ele que ele sabe muito bem o que é isso, porque ele está orando por isso. De que o destino desse cheque quem dá é ele. Esse cara me entregou um cheque de 400 mil reais de oferta. Eu falei, eu nem sabia que tu tinha tanto dinheiro. Ele falou, pastor, eu não tinha. Quando o senhor lançou o desafio do prédio, eu orei e falei, Deus, eu quero ter o que eu não tenho para poder dar. Então o senhor precisa fazer um milagre nos meus negócios. Ele falou, eu peguei uma causa impossível, pastor. Toda a jurisprudência contrária, um advogado. Ele falou, eu só entrei naquilo porque era a única onde eu podia ter esse milagre. E eu falei, Deus, a menos que haja algum tipo de injustiça, porque eu acredito que não há, eu acredito que esse cliente é que foi injustiçado, eu vou contra tudo e contra todos. Ele falou, o que eu vivi foi um milagre. Ele falou, o que eu estou colocando é muito pouco para completar esses 400. Fica tranquilo, sua mulher está de acordo. Eu lembro que eu peguei aquele cheque, nem depositei, irmão, deixamos para quarta-feira. E no início da reunião eu falei, gente, isso aqui é uma resposta de oração. Tenho aqui na minha mão uma doação de 400 mil para reforma. Todo mundo, aleluia. Falei, mas deixa eu explicar para onde vai e por quê. Mas depois de mostrar aquilo, irmão, foi bem mais fácil dar a notícia. Do que se eu só chegasse para eles e falasse, pois é, gente, agora tem uma encrenca que a gente não sabia. Sabe, o ser humano tem uma maneira de funcionar na sua estrutura e que Deus sabe muito bem. E quando eu olho para a maneira como Deus decidiu tratar em Atos 20, 23... Paulo recebe uma palavra profética quando ele está em Troade. E os irmãos descem de Jerusalém para Antioquia. Eu acredito que foi Ágabo, um dos profetas. E diz assim, farão o dono desse cinto em Jerusalém. E ele amarra Paulo com o próprio cinto de Paulo. E diz assim, farão com o dono desse cinto em Jerusalém. Vão prendê-lo, vão ligá-lo dessa forma. Quando o profeta fala aquilo, os irmãos em volta começam a dizer, Paulo, pelo amor de Deus, não vá. Paulo diz, gente, não adianta você chorar, estou indo para Jerusalém, #partiu Jerusalém. Eu vi um pregador uma vez dizendo, Paulo foi teimoso, se tivesse ouvido Deus não tinha sido preso. Não, Paulo não foi teimoso. Em Atos 20, 23,
O apóstolo Paulo diz: o Espírito Santo me assegura de cidade em cidade que o que me espera são cadeias e tribulações. Ele diz: o que está me esperando em Jerusalém não é diferente das outras cidades. Ele já me garantiu que é isso que me espera. Paulo entende que Deus só está mostrando qual é o preço da obediência que ele teria que pagar, mas não que era algo que ele deveria evitar. Aliás, mesmo no meio de toda aquela problemática, depois da prisão, naufrágio, o Senhor várias vezes aparece: Paulo, importa que você testemunhe de mim perante César. Sabe o que Deus está dizendo? O propósito é esse. A maioria de nós, às vezes, foge do propósito baseado em circunstâncias. Se tem problema, vou desviar. E Deus, muitas vezes, para não comprometer o propósito, ele diz: então é melhor eu deixar você descobrir alguns problemas no meio do caminho, para que você não sacrifique ou assassine o propósito antes sequer de começar. E eu poderia, se tivesse tempo, querido, gastar a noite dando exemplos bíblicos de como isso é um padrão nas Escrituras. De modo que esse entendimento tem me feito compreender não só a maneira de educar os filhos, não só a maneira de trabalhar a visão da nossa liderança, mas isso é um princípio. A maioria de nós começa, à medida que estamos vivendo determinadas coisas, mesmo em Deus, a descobrir. Descobrir o quê? Os gigantes dos quais não me falaram. Irmão, quando eu fui para o ministério, eu não sabia quais eram os gigantes que me esperavam. Quando minha esposa casou comigo, ela não sabia quais gigantes esperavam ela. Ao longo de toda a nossa vida, nós vamos lidar com determinadas surpresas que a gente se pergunta: por que é que Deus não falou sobre isso? Se Ele pode dizer que o telhado não aguenta e me avisar disso antes, Ele poderia me falar de tanta outra coisa que Ele decidiu não falar. A pergunta é por quê? Eu repito, porque o realismo dos problemas, que Ele jamais pode suprimir a esperança do que nós podemos viver em Deus. Em Romanos 8,18, Paulo diz: eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser manifesta. Sabe o que ele está dizendo? Tem a realidade dos problemas? Tem. Mas se colocar na balança, isso não compara com o nível de inspiração que deveria estar mantendo o meu e o seu coração aceso. Para a gente terminar, abre comigo no último texto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo 4, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, vamos ler do 16 ao 18. No 16, Paulo começa falando algo que é quase difícil de acreditar. Ele diz: por isso não desanimamos. Você conheceu alguém na vida que declarou isso? Por isso não desanimamos. Pode alguém chegar ao ponto de ser indesanimável? Paulo está dizendo isso: por isso não desanimamos. Por quê, Paulo? Você não era que nem Elias, homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos? É lógico que Paulo era. Mas olha o que ele diz: pelo contrário. O que é o contrário de desanimar? É se manter animado. Paulo está dizendo: eu não desanimo e eu me mantenho animado. Lá em Curitiba nós temos uma gíria para falar desse tipo de crente, a gente chama ele de aleluiado. É aquele que agarra no trifásico, parece que leva um choque contínuo, né, e se mantém ligado. Ele diz: mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, gente, vou fazer uma pausa aqui, fala sério, leve e momentânea. Nessa mesma epístola, Paulo faz uma lista nos capítulos 10, 11, começo do 12, de tudo que ele passou. Irmão, dá um desespero na gente que lê, imagina quem passou. Quantos naufrágios, quantas vezes açoitado com vara, apedrejamento. Ele começa a falar de tudo o que passou. E diz: não bastasse os perigos entre as viagens, no meio dos inimigos, ele ainda começa a falar dos perigos entre os falsos irmãos. Encrenca atrás de encrenca, como ele chama isso tudo de leve e momentânea tribulação. Eu já tive um momento tá lendo isso, dizer: Paulo, você não era bom da cabeça. Você devia ter algum problema de avaliação. Mas por que ele chama de leve e momentânea tribulação? Ele diz: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Do que ele está falando? Ele está falando de uma balança. Hoje a maioria de nós pensa uma balança digital. Ele está falando da balança romana, que mesmo o Império Romano tornou ela conhecida, mas já existia antes. Você tem 2 pratos, você coloca um peso padrão num
Eu me lembro quando criança, às vezes comprar coisa na feira para os meus pais, ainda tem essas balanças antigas. Ela colocava um peso, depois do outro lado tem que compensar aquele padrão para você saber se deu ou não deu o quilo, meio quilo. Paulo está dizendo, num prato da balança, você coloca a tribulação. Ele diz, ela é leve, porque você põe tudo isso nesse prato e ele continua lá em cima. E diz, não dá para comparar isso com o que faz o outro prato descer. O que está pesando lá de lá? Ele fala um eterno peso. Ele não chama só de um peso de glória, ele diz um eterno peso de glória acima de toda comparação. Paulo está dizendo, eu cheguei a um nível de entendimento de que o que está no outro prato da balança tem tanto peso que isso aqui que eu estou enfrentando se tornou insignificante. Quando o meu e o seu coração está focado no que é correto, aquilo que teria o poder de desanimar pede a sua força sobre nós. Olha o verso 18, ele conclui dizendo, não atentando nós. Essa palavra traduzida aqui, atentando, que fala de prestar atenção. No original grego, escopeu, ela significa não só olhar e observar, mas um dos seus significados é fixar os olhos. E eu acredito que fixar os olhos fala de mais do que só olhar. É observar, é prestar atenção. Então ele diz, por isso, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Paulo não está dizendo, eu ignoro a realidade natural dos problemas. Ele está dizendo, isso não merece a mesma atenção que a realidade espiritual das promessas merece. E ele está dizendo, porque eu aprendi a colocar os olhos aqui, aquilo não tem o poder de me desanimar, porque essa visão aqui me mantém incendiado, animado. Eu tenho descoberto, querido, que mais do que apenas manter o ânimo e a motivação, isso é parte de uma linguagem de fé. Onde eu e você colocamos os olhos, determina a forma como nós vamos enfrentar as coisas e se nós vamos chegar ou não onde deveríamos. Uma geração inteira ficou fora da terra prometida. Pergunta é, só Josué e Caleb entraram. Pergunta é, não tinha todo mundo o mesmo Deus? Concorda comigo? Falando da nação, todo mundo tinha o mesmo Deus? Não tinha todo mundo as mesmas promessas? Todo mundo tinha a mesma promessa. Não estava todo mundo diante do mesmo problema? Não eram os mesmos gigantes com o mesmo tamanho para todo mundo? Sim. Qual a diferença entre os dois que entraram e o resto que não entrou? Aonde eles colocaram os olhos. Enquanto todo mundo começou a desanimar com os gigantes dos quais ninguém falou, Josué e Caleb começam a dizer, a terra é boa. E daí que tem gigante, nós vamos atropelar esses miseráveis, nós vamos passar por cima deles. Eles começam a dizer, ausentou-se deles a sua segurança, o Senhor é conosco, nós não vamos temê-los. O que é a linguagem de fé? Tudo isso que Deus prometeu e tentou nos inspirar antes da gente chegar aqui, era para nos preparar, para que a gente não cedesse, nem sucumbisse diante daquilo que nós estamos passando. E há momentos na minha e na sua vida, querido, que a única coisa que vai manter eu e você forte, não é apenas... Se enquanto eu e você chorávamos lá diante de Deus, Deus deu ou não deu força, mas é onde nós colocamos os olhos. E às vezes eu encontro gente que diz, pastor, eu estou a ponto de desistir do casamento da família. Por quê? Porque eu não aguento esse tipo de problema, mas você está olhando algo mais a respeito disso. Pastor, eu estou a ponto de desistir do ministério. Por quê? Porque eu não aguento, você está olhando algo mais além disso e além desse momento. Eu tenho percebido que isso é um padrão, irmão, depois de 25 anos pastoreando. A maioria das pessoas está desanimando diante de problemas onde ele deu moral demais. E eu comecei a descobrir por que Deus não dá moral para gigante. Por que Deus não fala tanto de problema? Porque Ele quer que os nossos olhos estejam sempre na intervenção. Ele quer que os nossos olhos estejam sempre na solução. Meu irmão está aqui, me ouviu falar isso várias vezes em reuniões nossas. Às vezes reunia aqui pastoral, dizia, gente, nós vamos fazer isso e isso. Um dizia, não tem dinheiro. Eu dizia, como é que nós vamos conseguir dinheiro para fazer isso? Tem uma forma natural de levantar o recurso? Ou nós vamos começar, nós, a liderança, sermos os primeiros a sacrificar? Ou nós vamos entrar no lugar de fé e jejum e conseguir sobrenaturalmente isso? Eu dizia para eles, eu não quero ouvir problema, eu quero ouvir solução. Vocês estão aqui nessa equipe, vocês estão aqui nessa sala para arrumar solução. Nós vamos fazer isso, não tem gente suficiente. Como é que nós conseguimos mobilizar gente? Porque, querido, se você pensar só em problema, você não vai a lugar nenhum. Eu não estou falando de ser irrealista. Eu estou dizendo que o realismo ele precisa de doses que nunca roubem a sua esperança. Porque hoje em dia, irmão, se você olhar a expectativa, você não deixa seu filho casar.
Mas se você enxergar o que Deus prometeu e o que é possível, desde que a gente trabalhe devidamente esse nível de relacionamento, a gente sabe que eles vão ter uma estatística diferente do restante das pessoas. Então a questão é o que é que vai nos nortear. Nós temos nos tornado cada vez mais uma igreja que está procurando ter aqueles mais altos níveis de excelência. Mas nós muitas vezes estamos deixando a possibilidade do sobrenatural de fora. O Deus que fez promessas estará conosco para cumprir as promessas. E deixa eu te dizer uma coisa, quando Deus fez as promessas, Ele sabia todo o problema que ia levantar no meio do caminho. Ele sabia tudo que você ia passar. Quem não sabia era você. E há uma razão pela qual Ele não quis que você soubesse de tudo. Para você não desanimar antes de sequer lutar. Gigantes dos quais não nos falaram. Nós vamos enfrentar isso em todas as áreas da nossa vida, em todo o tempo da nossa caminhada. E quando eles aparecerem, nós temos que fazer uma escolha. Onde nós vamos colocar os olhos? Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Lutero foi uma das vozes que falou contra o celibato nos seus dias, na sua geração. E defendeu o casamento não só como um direito bíblico para os sacerdotes, defendeu isso com unhas e dentes, mas em todos os registros biográficos dele, ele fala da vida maravilhosa que ele viveu ao lado de Catarina, sua esposa. A pergunta é, será que Lutero não tinha problema? Lutero diz, 1 ano de casamento me santificou mais do que 10 anos de monastério. Sabe o que ele está dizendo? Eu descobri desafios aqui que eu não fazia ideia que eu enfrentaria. Mas em vez de só dizer é problemático, ele diz, foi uma oportunidade de eu crescer. Tudo depende, querido, da perspectiva com a qual eu e você olhamos. As mesmas coisas estão desanimando alguns, estão empolgando extraordinariamente outros. As mesmas situações. Josué e Caleb, eles ficam incendiados. Diz, e daí que tem gigante, isso só vai tornar maior o milagre, o cumprimento da promessa que Deus fez. E você precisamos tomar algumas decisões, entender a forma e a maneira de Deus trabalhar. Eu tive muitas palavras de Deus a respeito de Israel, meu primeiro filho, meu primogênito. Deus falou conosco sobre a gravidez, Deus falou conosco que seria um menino, Deus falou com a minha esposa o nome que deveria dar para ele através de um sonho. Na semana antes do parto, um dia o Espírito Santo falou comigo, ora e jejua, você vai enfrentar uma grande batalha na hora do parto. Eu fiquei 6 dias sem botar nada na boca, até que eu tivesse um testemunho de vitória. Irmão, com tanta promessa que Deus fez, uma palavra dessa, e me trancando aquela quase uma semana em jejum, eu estava pensando, se tem um moleque que está garantido no nascimento, é ele. Mas meu filho só está vivo por um milagre. Isso são médicos não cristãos que falam. Eu não fazia ideia do que eu ia passar naquela hora, mas a única coisa que me sustentou foi pensar no tanto de promessa e num Deus que estaria a meu favor. Porque eu acho que se eu só ficasse pensando o que seria, eu teria desanimado e desistido antes sequer de lutar. Mas há situações onde eu não consegui entender essa maneira e essa linguagem de Deus. Eu desanimei. Eu não lutei como deveria. E a maioria de nós talvez tenha as 2 histórias para contar. Eu não vim aqui julgar as escolhas que você já fez no passado, mas eu gostaria de tentar te ajudar para as escolhas que você vai fazer para o futuro. O que eu estou falando, eu creio que tem uma aplicação pessoal. Mas eu quero te dizer, todas as promessas que Deus fez sobre essa casa vão se cumprir. Você crê nisso? Eu creio nisso. Pastor, nós enfrentamos um bocado, é verdade, gigantes dos quais não te falaram. Mas onde é que nós vamos colocar os olhos? Eu prefiro conservá-los nas promessas que foram feitas. Eu quero ser esse tipo de crente indesanimável. A gente não chega a esse nível de maturidade da noite para o dia, mas a gente pode se tornar cada vez menos desanimável, cada vez mais animado, à medida que a gente entende, compreende e corresponde adequadamente com Deus. Eu sei que eu estou falando muita coisa em pouco tempo, algumas não tão bem explicadas como talvez você gostaria. Mas o que eu quero te compartilhar,
colocaria numa das verdades que eu estou te compartilhando hoje, uma das verdades mais importantes que eu tenho entendido e que tem norteado não só a minha relação com Deus, mas me dado força para enfrentar qualquer tipo de oposição. Eu oro que o Senhor possa despertar e te encorajar de forma sobrenatural essa noite, a dizer: e daí que tem gigante, eu vou continuar derrubando cada um deles. Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Espírito Santo, você é chamado nas Escrituras de o Espírito da fé. Se o Senhor não vivificar a palavra em nós, aquilo que ouvimos essa noite terá sido só um discurso, só uma palestra. E nós precisamos mais, muito mais do que isso. Portanto, clamamos graça, favor do Senhor, ajuda do Senhor no coração de cada um de nós. Aquela aplicação personalizada que só o Senhor pode fazer e trazer. E nós cremos, confiamos e te agradecemos antecipadamente aquilo que não só agora, mas que a partir de agora o Senhor fará nos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.